Feche os olhos. Deixe-se levar pelas brumas do tempo, para um mundo mais jovem, onde os deuses caminhavam entre os homens. Nossa jornada nos leva ao berço da civilização, a terra entre dois rios, a Mesopotâmia. Aqui, entre o Tigre e o Eufrates, a humanidade não apenas plantou as primeiras sementes na terra, mas também no fértil solo da imaginação. De suas cidades tijolos sob o sol implacável, cercadas por desertos dourados, nasceram as primeiras histórias, os primeiros mitos que tentavam responder às grandes perguntas. Por que existimos? Por que amamos? Sofremos e morremos? Hoje, vamos nos sentar à sombra desses zigurates que tocam o céu e ouvir os ecos das vozes que, há milênios, começaram a contar essas sagas eternas. No princípio, segundo os antigos, não havia forma, apenas as águas primordiais. Delas surgiram os primeiros deuses. Mas a paz cósmica foi quebrada. Tiamat, o dragão do caos, a mãe das águas salgadas, levantou-se em fúria. Contra ela, ergueu-se um jovem deus, Marduk. Em uma batalha que moldaria o universo, Marduk derrotou Tiamat, e de seu corpo ele criou o mundo ordenado. De seus olhos fez fluir o Tigre e o Eufrates. De suas costelas ergueu as montanhas. Este mito nos fala de um insight profundo. A ordem que conhecemos nasce de um confronto com o caos. A criação e a destruição são duas faces da mesma moeda cósmica. Entre os deuses, nenhum era mais complexo, mais brilhante e mais temível do que Nana, a rainha do céu e da terra. Deusa do amor e da guerra, ela personificava a força incontrolável da paixão e do poder. E Nana não se contentava com o que tinha. Em uma ousada jornada, ela foi até o sábio deus Enki. Em um banquete, conseguiu dele os fundamentos sagrados da civilização, a realeza, a escrita, a arte do amor e da guerra. Carregando esses poderes, ela fugiu para sua cidade, Uruk, presenteando a humanidade com as sementes da cultura. Mas sua maior jornada foi para o submundo, o reino de sua irmã sombria, Erekigal. Lá, ela foi despojada de tudo e enfrentou a morte. Sua ressurreição, porém, veio com um preço. Seu amado Dumuzi teve que tomar seu lugar, passando metade do ano entre os mortos. Esta história fala do ciclo eterno. Vida e morte, amor e perda, poder e vulnerabilidade estão inextricavelmente ligados. Em Uruk, governava um rei como nenhum outro, Gilgamesh. 2/3 divino, 1/3 mortal. Ele era forte como um touro, mas um tirano para seu povo. Os deuses, ouvindo as súplicas, criaram um igual para ele, Enkidu, o homem selvagem, moldado da argila pelo espírito da natureza. Quando estes dois titãs finalmente se encontraram, travaram uma batalha que rachou o chão. Mas daquela luta nasceu a mais profunda das amizades. Juntos, Gilgamesh e Enkidu se completavam. O rei civilizado encontrou o coração no selvagem, e o selvagem encontrou um propósito no rei. Eles embarcaram em grandes aventuras, desafiando monstros e deuses, vivendo o epítome da camaradagem heroica, até que a sombra que sempre pairou sobre Enkidu, por ser totalmente mortal, finalmente caiu. A morte de Enkidu mergulhou Gilgamesh em um abismo de dor, mais profundamente, em um terror existencial. Se seu irmão de alma, tão forte, podia morrer, então ele, Gilgamesh, também estava condenado. Aterrorizado, ele abandonou seu trono e partiu em uma busca desesperada pelo segredo da vida eterna. Sua jornada o levou aos confins do mundo, onde encontrou conselhos sábios, porém difíceis de aceitar. A taberneira Siduri lhe disse para apreciar os simples prazeres da vida, pois a imortalidade não era para os mortais. Finalmente, ele encontrou Utnapishtim, o único homem a quem os deuses concederam a vida eterna, que contou sobre o grande dilúvio. Gilgamesh falhou em todos os testes. Ele até encontrou uma planta que rejuvenesceria, mas, em um descuido, uma serpente a roubou, renovando-se. Enquanto ele assistia, impotente, sentado à beira daquele rio, Gilgamesh chorou não como um herói, mas como um homem. E naquele momento de fracasso total, uma verdade começou a germinar em seu coração. A Mesopotâmia era um mundo vivo com deuses. Enlil, cujo sopro era o vento e a tempestade. Shamash, o sol, testemunha de toda a verdade. Erekigal, guardião do silencioso reino dos mortos. Eles ensinavam que tudo tinha um ritmo, um equilíbrio. Até mesmo a história do grande dilúvio, contada séculos antes de Noé.
Lembrava que a humanidade e os deuses coexistem em um pacto delicado. Com o tempo, a cidade da Babilônia elevou seu deus, Marduk, a rei supremo, refletindo seu próprio poder terreno. Seus grandes igurates e códigos de lei ecoam através da história. E assim, essas histórias não morreram. Elas viajaram. O medo da morte de Gilgamesh ecoa em nossos heróis modernos. A descida transformadora de Inanna ao submundo é repetida em toda jornada de autoconhecimento. A luta entre ordem e caos de Marduk é a estrutura de nossas épocas de fantasia. Estes mitos são mais do que contos. São as primeiras ferramentas que criamos para mapear a paisagem da existência humana. Ao final dessa jornada, não trazemos respostas definitivas, mas sim um eco. Um eco que nos lembra que nossos medos, nossos amores, nossa luta para encontrar significado em um mundo às vezes caótico, não são novos. Os antigos mesopotâmicos já os sentiam e os transformavam em histórias. Eles entendiam que somos personagens em uma narrativa muito maior, que nossa vida ganha significado não na sua duração, mas na sua profundidade, nas conexões que criamos, na beleza que trazemos ao mundo, no amor que compartilhamos nas histórias que deixamos para trás. Os templos de barro podem ter retornado ao pó, mas os mitos persistem, convidando-nos a sentar no círculo ancestral, a ouvir e a continuar a contar nossa própria versão da grande história. Durma bem, com o consolo de que você descansa sob o mesmo céu que testemunhou o início destes sonhos, e que o que você vive hoje faz parte desta mesma dança eterna.